5 horas e 26 minutos. Bom, falávamos agora há pouco no início do Band News São Paulo, segunda edição, sobre o aumento de casos de problemas respiratórios, principalmente em crianças, né? E internações, complicações dessas doenças, a ocupação dos leitos pediátricos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a primeira secretária da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Ana Cristina Zollner. Obrigada por nos atender, doutora. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Tudo bem? Tudo Como é que estamos certo. com esse trânsito todo aí, hein, que vocês estão relatando? O Os negócio tá jornais feio. falando dos times para a gente ficar nervoso, assim não dá, gente. Haja saúde, né? Doutora, falando em Ah, já viu? saúde, queria começar te perguntando justamente sobre essas doenças, né? Esses problemas respiratórios. A gente tem falado muito sobre Covid nos últimos anos, Uhum. mas tem outras doenças também. Agora a gente está no outono, daqui a pouquinho chega o inverno, quando esses sintomas são agravados, ambientes mais fechados, transmissões de algumas dessas doenças. Quais são os principais problemas que estão acometendo os pacientes, principalmente os pequenos, né? Já que estamos falando das crianças. Perfeito, Débora. É uma questão já prevista todos os anos, né? A mudança de estação é uma situação que traz para as crianças um cuidado maior, uma necessidade de atenção, principalmente porque eles vão ficar em ambientes mais fechados, a possibilidade de estar próximo a outras crianças, a redução da imunidade, uma vez que resfria o tempo, as pessoas às vezes se hidratam menos também, tomam menos líquido. Então, tudo isso começa a possibilitar uma transmissibilidade maior de vírus e bactérias que atingem o aparelho respiratório, e, por óbvio, as crianças são sempre mais sensíveis, né? Falando de extremos, a gente pode falar também nos idosos que sofrem da mesma situação. E com a questão da Covid, ficou tudo muito voltado à Covid, mas a gente também tinha uma situação diferenciada, a gente estava mais resguardado, usando máscaras, as pessoas com menos relações próximas. Agora tudo voltou ao normal, abre aspas, né? Esse normal. E aí a possibilidade de aumentar mesmo as doenças respiratórias é a mesma que a gente já vivenciava e sempre vai vivenciar todos os anos. Acho que muitos pais, mães e responsáveis têm uma dúvida do momento exato de correr para o hospital, né? Quando é o momento de levar para buscar atendimento, até porque a gente fica com medo em outros, no ambiente hospitalar circulam outros vírus, outras doenças também, né? Quando identificar o Sim. momento de buscar ajuda médica? São sinais e sintomas que a gente sempre alerta para qualquer paciente, né? A dificuldade respiratória, ela pode ser observada quando você vê a criança com aquele movimento mais acelerado no peito, né? A criança começa a utilizar um pouquinho, você começa a ver as marquinhas das costelas, você vê às vezes o narizinho com um movimento também, aquele afundado aqui na garganta, que também aparece. Então, todos esses são sinais muito importantes de agravamento do processo. Mas, em criança, eu acho que o aspecto mais importante que chama atenção é sempre quando a criança ela é naturalmente uma criança agitada, é uma criança ativa, quando ela perde essa atividade, quando ela começa a ficar extremamente prostrada, uma febre que mesmo com o uso de antitérmico não cede, e o cansaço. Eu acho que essa tríade, né, criança que fica quietinha, criança com dificuldade de se alimentar, de falar, de brincar, são sinais importantes. E a febre, normalmente, que acompanha essas doenças respiratórias, assim como a dificuldade de respirar, de puxar o ar, de falar, são os sinais que progressivamente nos denunciam que alguma coisa não está bem e que há necessidade da procura de um profissional que possa colaborar e que possa direcionar o tratamento dessa criança. Síndrome respiratória aguda. Tem um tratamento, não só essa doença, né? Mas quando a gente está falando aí de questões respiratórias, na maioria dos casos, são medicamentos ou um acompanhamento para controlar os sintomas, ou existe uma forma de tratar o vírus, por exemplo, doutora? Todos os vírus e todas as bactérias possuem tratamentos,
Por óbvio que esses tratamentos, eles começam inicialmente buscando a causa, se ele for uma bactéria ou um vírus, é um tipo de tratamento, e o suporte que a gente fala, né? Então, o suporte é você dar conforto para o paciente que está com falta de ar, que pode ser a utilização de um inalador ou de um outro dispositivo para melhorar esta respiração, chegando até a intubação, nos casos mais graves. Como a criança deixa de se alimentar, então, às vezes, é necessário uma restrição alimentar ou até mesmo a utilização de soro para essa hidratação, para essa alimentação, e medicamentos, que são medicamentos que podem ser utilizados por via oral ou por via endovenosa, dependendo da gravidade e do tipo de vírus ou tipo de bactéria que tiver envolvendo a doença. E por óbvio que a situação da gente fazer esse tratamento de maneira domiciliar ou de maneira hospitalar é pela gravidade. E também uma coisa que é importante, Débora e Renan, a gente destacar que quanto mais nova a criança, mais frágil ela é maior a imunidade fragilizada dela também, o que pode evoluir mais rápido os processos. Então, sempre ficar de olho nessas crianças mais jovenzinhas, os recém-nascidos, os bebezinhos, em relação às crianças maiores. Mas todas merecem a nossa atenção, por óbvio, né? O que a gente pode fazer para diminuir esses casos? A senhora falava das crianças mais novas. Há umas semanas entrevistava um infectologista que estava falando justamente sobre quando um bebê nasce, vai todo mundo, toda a família, até aquela prima do interior que nunca aparece para abraçar, para beijar o bebê. Né? Pessoas adultas, para pegar no colo, para fazer foto. O ideal é que não fique essa coisa, né? Esse assédio tão grande nesse primeiro momento, né? Sim, Renan, nós brasileiros temos o hábito de querer pegar, palpar, apertar, é uma questão muito da nossa população, né? Da nossa tradição, mas a criança pequena, ela exige esse cuidado. Então, se a gente puder evitar visitar a criança no primeiro mês de vida, deixa lá com o papai, com a mamãe cuidando. Hoje a gente tem tantas possibilidades online, né? Todo mundo aprendeu a usar todos esses dispositivos. A gente tem dispositivos no celular para poder olhar também. Então, ter esse cuidado. Chegou, quer visitar? Ok. Então, vai lá, lava as mãos. Se necessário, use máscara para chegar próximo dessa criança. Não ter um contato muito ativo nessa cinta, porque a gente tem a nossa imunidade, mas a gente transmite. A utilização da máscara, que foi durante a pandemia, nos mostrou o quanto isso faz a diferença. Então, todos esses cuidados são barreiras que reduzem as possibilidades da gente transmitir essas doenças, tanto para essas crianças como para suas mamães, né? Porque as mamães estão amamentando, o leite materno é uma situação extremamente positiva para essa criança, porque vai criar uma imunidade para ela também. Então, todos esses cuidados. E eu não vou poder deixar de falar da vacinação, né, Renan e Débora? A vacinação claro. É uma coisa que é incontestável. Então, a importância da gente vacinar, a vacinar direitinho, na data certa. Não precisa ter medo, porque a gente vê que também os adultos têm medo, aí não leva as crianças porque tem medo. Não, gente, vamos vacinar. A vacina foi feita por pessoas que estudaram, se dedicaram para que elas existam e reduzam as possibilidades da gente evitar situações que são evitáveis, né? Se a gente pode evitar, para que a gente vai querer experimentar uma situação que, teoricamente, eu não precisaria vivenciar? Então, todas essas possibilidades que nós temos é a evolução da humanidade. Então, vamos usufruir de todas elas. Bem lembrado. A vacina contra a gripe também, se eu não me engano, pode ser aplicada, deve ser aplicada em crianças, não é isso? De 6 meses a 5 anos, doutora? Sim, vamos aplicar as vacinas nessas crianças pequenas, nos adultos, né? Não vamos esquecer também as mamães, os papais. Muitas vezes essas crianças estão com cuidadoras ou estão em escolas, então é importante a gente vacinar não as crianças, mas todos os que estão ao redor, para também reduzir que eles adquiram a doença e possam transmitir para essas crianças. Então, por isso que a gente alerta, não só vacinar a criança, mas os papais, mamães, vovós,
cuidadoras, todo mundo em volta também se vacinando e se cuidando para reduzir esse impacto.